Profeta Isaías faz parte do grupo dos profetas maiores. Hoje nós vamos dar continuidade a essa leitura de Isaías capítulo 32 e vamos seguir essa sequência da Bíblia e vamos nos encher com essa palavra, né? Ela nos alimenta a alma. Vamos pedir antes de tudo e sempre a direção de Deus para que Ele possa nos conduzir nessa leitura. Ó Deus, eu peço em o nome do Senhor Jesus que o Senhor fale conosco, comigo, com essa pessoa que está aqui acompanhando essa meditação, por essa pessoa que tem tantas necessidades e o Senhor as conhece bem. Meu Deus, que ela seja atendida e que no momento em que nós meditarmos nessa palavra, ela seja fortalecida, cheia de força, para que ela possa vencer todas as lutas que ela tem. Nós apresentamos essa meditação em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Versículo 1. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o vil fala obscenidade, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais e para liberalidade está em pé. O comentário do 1 ao 8 diz um reino ideal. A profecia de Isaías era uma promessa messiânica que se cumpriria por meio do domínio do Senhor Jesus. Em seu reino, somente os justos entrarão e reinarão junto com ele, pois são geração eleita, sacerdotes reais, conforme diz em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Continuando no comentário, no reino do Filho de Deus, por ser perfeito, não haverá maldade de sabor e sofrimento, mas paz e justiça, e ali o seu povo viverá segundo a sua vontade. Então, hoje nós já podemos viver nesse reino, que se chama Reino de Deus. O Senhor Jesus, ao falar naquele tempo com os fariseus, os escribas, os religiosos e com o povo em geral, ele falou assim: o reino de Deus não tem visível aparência, mas ele está dentro de vós. Os judeus até hoje esperam esse reinado mais físico, não aquele espiritual. Nós vivemos isso. Nós que aceitamos Jesus e ele nos iluminou, nós vivemos exatamente isso. Essa paz, né? É como se a nossa vida, né, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, ela precisasse de um rei. Então, o próprio Deus é o governador dele. Ele dirige, ele conduz a nossa vida. No 9. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque no ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres, que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres, que estáis sossegadas, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despivos, e ponde-vos nuas, e cingi com saco os vossos lombos. Baterão nos peitos pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa.
porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as terras servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos, monteses e para pastos dos rebanhos. Comentário do 9 ao 14, levantai-vos, mulheres. Breve a destruição viria sobre Jerusalém, mas as mulheres estavam demonstrando indiferença ante as repreensões dadas pelo profeta. Elas haviam contribuído para o desvio da nação do Senhor, cometendo os pecados do orgulho, da ociosidade, da luxúria. Por isso, nem elas nem seus filhos seriam poupados. Isto é, a terra fértil produziria espinheiros e sarças. A população alegre e numerosa morreria, e os sobreviventes pranteariam. Deus deseja que as pessoas saiam da injustiça, da acomodação e da indolência, para que não sofram. Mas assim como as mulheres de Jerusalém, muitos escolhem viver mergulhados nas próprias satisfações, sem nenhum constrangimento quanto aos seus atos de carnalidade. Diante disso, sofrerão com a própria autossuficiência. Sem Deus, todas as aparentes fontes de satisfação e segurança se esgotam. Nós estamos vivendo dias exatamente dessa forma, em que as pessoas estão totalmente despreocupadas com o dia de amanhã. Deixa eu consertar o que estou falando. Quando eu falo isso, é no sentido espiritual. Elas não estão preocupadas com a volta do Senhor Jesus ou se elas vão morrer ou não. Elas querem saciar a fome delas do momento. A fome dela, por exemplo, por um telefone novo, por uma roupa de marca, por uma vida exuberante, luxuosa, soberba. Enfim, ela está preocupada em ostentar, né? Que é a palavra que melhor se encaixa nisso que eu quero falar. Então, assim estava vivendo aquelas mulheres. E normalmente a mulher ela é mais cuidadosa, ela é mais voltada às coisas de Deus. E no caso aqui, as mulheres estavam completamente perdidas, mergulhadas na luxúria, na soberba. Elas estavam distraídas. Então, quando viesse o problema, quando viesse as lutas, as destruições, aquela beleza, aquele glamour, aquela coisa toda iria acabar. No 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, cairá a saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e deixais livre os pés do boi e do jumento. O comentário diz o Espírito lá do alto. O Espírito Santo é a fonte infinita de vida e de restauração do ser humano. A nação de Israel, sua capital, Jerusalém, ficaria desoladas por causa do juízo de Deus. Mas a terra, que repentinamente seria transformada em deserto nas invasões estrangeiras, se tornaria novamente um lugar fértil por meio da ação do Espírito de Deus. Ele seria o refrigério das aflições e o responsável por fertilizar Israel para dar frutos espirituais. Essa profecia se cumpriria também na chegada do Senhor Jesus, o Messias, pois ele seria plenamente ungido para cumprir seu ministério terreno. Assim, após a ascensão do Filho, o Todo-Poderoso daria graciosamente o seu Espírito aos que o buscassem, a fim de capacitá-los para herdarem a salvação. Atos 2:38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, eu percebo que antes de vir os tempos de refrigério, os tempos de paz, primeiro veio tempos de lutas. Porque enquanto estava tudo bem, quando estava tudo ótimo, quem é que se preocupava em honrar a Deus? Mas quando vem a fome, quando vem a destruição, quando vem o inimigo, quando vem os problemas, quando se passa pelo deserto,
aí a pessoa se lembra de Deus. Eu lembro de Jonas, lembra? Nós lemos uns vídeos para trás que Jonas foi exatamente assim. Quando tudo estava bem, Deus deu uma ordem para ele, o que ele fez? Fugiu da presença de Deus. Quase causou um acidente numa embarcação. Foi parar no ventre da grande baleia. E lá no ventre da grande baleia que ele se lembrou de Deus, quer dizer, nos momentos maus. Então, nós não podemos ser assim. Temos que nos lembrar de Deus em todos os instantes da nossa vida. Agora, Isaías capítulo 33. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que procedes perfidamente contra os que não procederam perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. O comentário diz: ai de ti, despojador. As Escrituras descrevem a ação do Todo-Poderoso para derrubar reinos e tiranos. Assim, ele fez com a Síria e com a Babilônia, impérios que se rebelaram contra o seu povo. Senaqueribe, por exemplo, seria punido por agir perfidamente contra Judá. Isto é, além de sofrer com a própria queda e com a derrota do seu exército, ele seria morto pelos próprios filhos. Da mesma forma, muitas pessoas causam sofrimento a outras e pensam que nada lhes acontecerá. Por terem o livre-árbitro, acreditam que serão e farão o que quiserem, sem colher os resultados. Esse pensamento, porém, é uma loucura. Diante disso, tenha consciência de que o comportamento perverso atrai inevitavelmente o juízo de Deus para a vida. Gálatas 6, do 7 ao 8 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Por isso que nada fica em vão ou perdido ou sem sentido diante de Deus. Guardemos a nossa fé e plantemos o que é bom. No 2, Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Comentário do 2 diz: sê tu o nosso braço. Essa expressão mostra o apelo de Isaías para que o Altíssimo defenda Israel e ataque os seus inimigos. O coração do profeta invocava a intervenção favorável do Senhor ao seu povo. De semelhante modo, temos batalhas na vida e inimigos espirituais a serem vencidos. Por não termos o controle das circunstâncias e do tempo que ainda nos resta neste mundo, o melhor a fazer diante da nossa fragilidade é depender inteiramente do alto. Provérbios 3, 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em outras palavras, confiar em Deus é realmente se lançar nas mãos dele e deixar que ele conduza. É como num carro. Quando você confia em Deus, você vai na boleia e vai sossegado. Você até inclina o banco e dorme. Porque você sabe quem está conduzindo, está levando você para o bom caminho. Quando você é o condutor do seu carro, né, o senhor da sua própria vida, então tudo dá errado. Porque nós não sabemos conduzir bem a nossa vida. Nós nos tornamos carrascos de nós mesmos. No 3. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. A tua exaltação, as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo como se ajunta a lagarta. Como os gafanhotos saltam, assim ele saltará sobre eles. O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de juízo e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Sabe? Isso aqui ele refere-se ao próprio Espírito Santo, né? Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor será o seu tesouro, quer dizer, o Espírito de Deus dentro de nós. Nada disso você entenda do lado de fora. No 7, eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas,
cessou o que passava pela vereda, ele rompeu a aliança, desprezou as cidades e já não faz caso dos homens. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, e Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora, pois, me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei, agora serei exaltado. Concebeste palha, darei à luz restolho, e o vosso espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi, vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombrarão. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará como o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O comentário diz assim: quem dentre nós? O juízo divino seria derramado sobre a Síria, mas alcançaria também os moradores de Judá, que eram rebeldes e hipócritas. Os rebeldes, embora fossem repreendidos por seus pecados, não se arrependiam. Já os hipócritas, apesar de professarem fé e devoção aparente, eram inimigos de Deus no íntimo. Diante disso, os juízos mais severos virão sobre aqueles que conhecem a palavra, demonstram piedade, mas são fingidos ou insubmissos a ela. Dessa forma, a maior manifestação da ira do Todo-Poderoso a esse tipo de pessoa é a condenação à morte eterna. Mateus 25:41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, esse fogo aqui não foi preparado para os homens, mas para o diabo e os demônios que seguem a ele. Mas o ser humano, por rejeitar o perdão de Deus, termina parando no mesmo lugar que o diabo. Seguindo o comentário, ali o fogo é constante e infinito, destinado àqueles que ousam desafiar a autoridade suprema do Senhor. Marcos 9:46, ele diz: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Havia um local de lixo em Israel onde se queimava lixo e ali se também levava pessoas para serem queimadas. Né? Ali é como se fosse o próprio inferno, eles reconheciam como era, porque o fogo nunca se apagava daquele lugar, era um cheiro horrível e ali ficava aceso aquele fogo diariamente, todos os dias, a todo instante. Então, quando o Senhor Jesus falou sobre isso, ele falou sobre o inferno, né? Onde o bicho não morre, quer dizer, o fogo nunca vai apagar. Mas o pior do inferno não é o fogo que queima ou o bicho que não morre, mas é a ausência de Deus. É a total escuridão ou total ausência do Criador. Isso é a coisa pior que tem no mundo. Sabe por quê? Diferente de hoje, por exemplo, a pessoa que está em aflição, ela fala: ai meu Deus, ela pode ser até ateu, mas ela fala: ai meu Deus, na hora Deus atende, vem uma paz, vem uma resposta, não sei, alguma coisa acontece. Mas no inferno a pessoa pode gritar por Deus, se arrepender, fazer o que for, nenhuma oração dela no inferno vai ser respondida. 15. O que anda em justiça e o que fala em retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. O comentário diz: anda em justiça e fala em retidão. Se a falta de arrependimento e a hipocrisia atraem o juízo de Deus, a infidelidade atrai os favores divinos. Por isso, o profeta se propõe agora a destacar as virtudes de uma pessoa fiel, embora os hipócritas estarão destinados ao sofrimento. Os justos obterão segurança e alegria na eternidade. A pessoa fiel e reta tem características que a distinguem dos demais. Por exemplo, ela anda na justiça, ou seja, faz o que é correto. Além disso, fala com retidão, pois suas palavras não possuem nenhum tipo de engano. Ela também rejeita o suborno e o ganho justo, isto é, suas riquezas, posição ou benefícios não são obtidos com fraude ou prejuízo contra o próximo. Em suma, os justos não praticam mal e muito menos são convenientes com os erros dos outros. Agora,
o versículo 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio e seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Lembra de Elias? Ele foi sustentado por corvos que levavam carne para ele e ele tinha um ribeiro ali na frente que era a água que ele bebia. Então Deus não deixou faltar nada para o seu servo. E eu acredito que hoje também, da mesma forma, quando nós confiamos em Deus, Ele não deixará faltar nada. No 17, os teus olhos verão o rei na sua formosura e virão a terra que está longe. O comentário do 17, os teus olhos verão o rei na sua formosura. Por mais que Ezequias fosse um bom rei, ele estava longe de ser o monarca perfeito para o qual o profeta convida o povo a estender os olhos e admirar. Por isso, o entendimento dessa profecia remete à contemplação do Rei Jesus pelos justos em seu reino. O dia mais feliz na vida do salvo será aquele em que receberá o alto privilégio de ver a face de seu Deus. A beleza do Senhor Jesus está na perfeição do seu caráter justo, na sua santidade, no seu amor e na sua misericórdia. No entanto, não são todos os que poderão ver o seu semblante belo e agradável, pois isso será uma bem-aventurança, destinada somente aos que preservarem a santidade e a pureza do seu coração. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu ainda não vi a Deus, mas aguardo esse dia ansiosamente. Eu tenho certeza que Ele está comigo através do Espírito Santo. 18. O teu coração considerará o assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode compreender e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas e as suas cordas nenhuma se quebrará. Mas ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele, porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. O comentário do 22, juiz, legislador e rei. Essas três funções descrevem a ação do Messias para beneficiar o seu povo. Como justo juiz, o Senhor deseja ardentemente fazer justiça aos seus escolhidos. Como diz em Lucas 7, 18:7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Continuando o comentário, julgar e retribuir a cada um conforme as suas ações. Como legislador, ele cria e estabelece as leis para a vida. E como rei, ele domina sobre toda a criação, porque tudo lhe pertence. Portanto, Deus é a autoridade máxima e absoluta sobre todo o universo. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Continuando o comentário, além disso, sendo o Senhor perfeito e bom, capacita aqueles que desejam andar de acordo com as suas leis. Esses são chamados de justos, pois vivem debaixo do seu governo. Eles desfrutam de plena segurança, pois diante de tamanha glória do Altíssimo, é impossível que algum tipo de injustiça prevaleça sobre as suas vidas. Por isso que diz lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E o que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? Significa você entregar o comando, a direção, o governo da sua vida para Deus. E assim você vai ser tal qual o Senhor Jesus, que dizia: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Terminando, no 23, as tuas cordas se afrouxarão
não puderam ter firme o seu mastro e nem desfraldar a vela. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos dividirão a presa. Morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo se habitará nela, será absolvido da iniquidade. E assim hoje nós finalizamos mais esse capítulo, e agora eu peço que você coloque nos comentários algo a mais que Deus tenha falado consigo. Coloca aí, compartilha comigo também, ou a sua dúvida, enfim. E dê o seu gosto para nos ajudar a espalhar ainda mais esse vídeo e compartilhe ele com outras pessoas. Que Deus abençoe você.